E considerado marco para os direitos humanos no Brasil e usado como modelo mundo afora, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa hoje 32 anos. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a repórter Sulamita França. Sula, como a gente viu, é muito importante esse estatuto, que mesmo ele existindo há 32 anos, muitas crianças e adolescentes ainda são vítimas de violência pelo Brasil. Boa noite para você, Vinícius. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, né? Por isso a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir aí a proteção. O estatuto ele foi garantido pela Lei 8.069 de 1990 e é o principal marco legal, então, regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes. E mesmo assim, Vinícius, após 2 anos de pandemia, os pesquisadores ainda se debruçam sobre os dados para mensurar os prejuízos em diversas áreas, como a evasão escolar, quando um aluno deixa de ir à escola, ele abandona a escola, violência doméstica e coberturas vacinais. Mas eles destacam que o estatuto ainda continua a apontar o caminho para a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Para uma especialista em proteção da criança e do adolescente da Unicef Brasil, Luísa Teixeira, ela disse que as crianças e os adolescentes foram os que mais sofreram no efeito aí durante a pandemia, de forma indireta, devido ao isolamento social, à superlotação das unidades de saúde e à suspensão de todos os serviços aí da rede de proteção. E tudo isso somado também ao fechamento das escolas para conter a propagação do vírus, o que, além da educação, impactou também na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ainda segundo essa especialista, uma pesquisa então publicada pelo Unicef no ano passado mostrou que mais de 5 milhões de meninas e meninos de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil em novembro de 2020, e desses mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que a educação estava praticamente universalizada antes da pandemia. A situação realmente é preocupante, Vinícius. Sula, hoje também foi divulgado a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e mostra que 1 a cada 7 adolescentes no país já sofreu algum tipo de violência sexual, correto? Correto, Vinícius. No Brasil, 14,6% dos adolescentes, ou seja, como você falou, 1 a cada 7 adolescentes já sofreu aí algum tipo de violência sexual, que inclui desde assédio a estupro. Desses, 5,6% tiveram relação sexual forçada. A publicação analisa ainda os dados de uma série histórica aí de 10 anos, de 2009 a 2019, dados esses antes da pandemia, e as informações são referentes aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental. O grupo aí que inclui adolescentes de 13 a 15 anos. A violência sexual, ela vem sendo, então, captada nessa pesquisa desde 2015. Segundo o IBGE, Vinícius, nessa edição, a pergunta buscava mensurar, então, o percentual de estudantes que alguma vez na vida foram obrigados a terem relações sexuais. Nesse ano, o resultado da pesquisa mostrou ainda que 3,7% dos alunos do 9º ano das capitais brasileiras tinham passado por essa situação. O IBGE identificou ainda que muitas vezes o adolescente, seja pela falta aí de maturidade ou pelo contexto em que ele é socializado, não tem clareza sobre o que é ou não considerado uma violência sexual. Por isso, em 2019, a pesquisa mudou e passou a trazer exemplos desse tipo. São cenas como essa, uma pesquisa que a gente verifica, Vinícius, que apresentam dados que, infelizmente, atingem aí as crianças e adolescentes. É lamentável. Exatamente, Sula. A gente lamenta bastante, mas muito obrigado pelas informações.